Muito bom dia, queridas amigas, amigos, irmãos e irmãs. Que bom estarmos reunidos nesta manhã para darmos continuidade aos estudos do Evangelho. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre Jesus, Pai querido de amor e de paz, obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais um ano, obrigado pela vida. Mestre, continuamos a lhe rogar amparo e auxílio, para que dia após dia tenhamos a coragem de nos entregar ainda mais à Tua mão bendita, justa e misericordiosa. Não essa entrega superficial, essa entrega da reclamação, essa entrega parcial, mas uma entrega plena, uma confiança profunda, consciente de que tudo o que acontece em nossas vidas, assim o é, porque é uma oportunidade bendita para o desenvolvimento de nós mesmos. Ajuda-nos, Jesus, a fortalecer ainda mais essa fé, a sentir que todas essas situações que fogem por completo ao nosso controle é a presença da Tua vontade abençoada nas nossas vidas, nos convidando a caminhar rumo à felicidade e à paz. Que perante os obstáculos e os desafios mais difíceis da existência, possamos elevar os nossos pensamentos, nos conectar à espiritualidade maior e repousar a nossa vida nas Tuas mãos de amor. Que assim seja. Nós continuamos a trabalhar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos agora no item 11. É uma mensagem que foi psicografada em Bordeaux em 1862 por um espírito. Ele se denominou como José, um espírito protetor, e ele nos trouxe uma reflexão intitulada A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Nós separamos um parágrafo dessa psicografia, dessa comunicação, para que a gente possa conversar um pouco hoje. A fé, divina inspiração de Deus. A fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida a vier abalar, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Bom dia, queridos amigos. Embora virtualmente, é com muita alegria que nos reencontramos mais uma vez neste ano. Desejo a todos um ano de luz, de paz e de muito aprendizado. Então vamos ver, como Renato disse, hoje sobre a fé, que é a mãe da esperança e da caridade. Então, primeiro vamos abordar o que é a fé. A gente muitas vezes pensa erroneamente que a fé é simplesmente o acreditar em alguma coisa de uma forma platônica, passiva, aguardando que as coisas aconteçam. Mas muito pelo contrário, esse Espírito José vem nos mostrar que a fé tem que ser ativa. Para nós realmente termos uma fé verdadeira,
uma fé sincera, nós precisamos agir com fé. A fé é algo que já está em nós, foi criado conosco. É aquela força da vida, é o poder que nos impulsiona. A fé é o que vai nos dar a confiança na sabedoria divina. Ela estabelece um compromisso com Deus. Ela é um compromisso de fidelidade para com o Criador. É um compromisso de fidelidade para com os preceitos de Jesus. Muitas vezes ela é considerada, e inclusive no Evangelho, em muitas passagens, como um casamento, como um relacionamento que nós temos com o divino. Então, a fé, ela vai nos dar duas filhas, a esperança e a caridade. A esperança é aquele combustível que nós temos, é o que nos dá sentido à jornada, é aquela razão para nós vivermos. É saber intuitivamente, espiritualmente, que algo irá acontecer. É aquilo que nós temos como objetivo, como combustível para lutarmos por algo que nós acreditamos, para enfrentarmos e agirmos para atingirmos algum objetivo. Já a caridade, ela é a mais sublime, vamos dizer assim, dessas virtudes. Ela pode inclusive ser traduzida no amor, que é o verdadeiro objetivo, o verdadeiro sentimento que Jesus veio nos ensinar. Então, a caridade é exatamente o prazer que nós temos em servir. É ela que vai fazer refletir em nós as virtudes do Cristo, pois Ele amou de fato, Ele exerceu a plena caridade. E quando nós exercemos aquela caridade de fato, ou seja, a ajuda e o serviço a quem quer que seja, em qualquer ocasião, em qualquer circunstância, esquecendo do nosso egoísmo, esquecendo de nós mesmos e trabalhando, ajudando, amparando o próximo, nós estamos realmente refletindo o que Jesus nos ensinou, refletindo os seus sentimentos, como irmãos que somos, como discípulos que somos e seguidores que tanto queremos ser. A caridade é que dá sentido ao que foi alimentado pela fé e pela esperança. Então, a fé é algo que eu possuo para poder edificar todas as minhas outras virtudes. E esse espírito protetor, ele coloca que a esperança, a caridade e a fé, elas representam uma trindade inseparável. E de fato, como Paulo nos mostra, nós podemos ter tudo se não tivermos a caridade, que nas suas palavras se traduz em amor, nada teremos. Por quê? Porque o sentimento nobre que nós precisamos ter como construído, solidificado no nosso espírito é exatamente o amor. Então, sem a fé, que seria a base, como o Renato disse naquele parágrafo, para nós construirmos todas as virtudes, nós não conseguiríamos educar o nosso espírito. A base precisa ser sólida. A nossa fé precisa ser inabalável. Ela tem que sustentar todos os pilares do meu espírito do bem.
Ou seja, ela tem que sustentar todas as virtudes que eu construo no meu espírito. Então, a fé, ela nos dá essa esperança, que é o combustível que nós temos para poder desenvolvermos as nossas ações, os nossos sentimentos dentro da caridade, do amor. Ela desperta em nós todos os instintos que conduzem ao bem. Ou seja, a fé desperta em nós todas as virtudes a serem construídas. Ela é a base da nossa regeneração. Ela tem, portanto, que ser verdadeira para poder nos sustentar, para poder sustentar toda aquele construção, toda aquele esforço que nós fazemos para chegarmos a ser um espírito bom, um espírito puro. Então é ela que nos vai conduzir para a nossa reforma íntima. É tendo fé, é confiando em Deus, confiando no divino, confiando nas palavras e ensinamentos de Jesus, é que nós vamos ser capazes de nos transformarmos, de nos reformarmos, ou seja, de transformar todos aqueles vícios que carregamos gerações e gerações em virtudes tão necessárias para a nossa evolução espiritual. A fé, quando ela é verdadeira, quando ela é sincera, ela é entusiasta e contagiante. Ou seja, eu não preciso dizer que eu tenho fé. Eu não preciso querer convencer outros a terem fé, a acreditarem, a seguirem com firmeza o caminho de Jesus. Quando eu tenho uma fé sincera, uma fé verdadeira, as palavras me vêm e os meus atos, as minhas atitudes no dia a dia, em qualquer momento, como disse bem o Renato na última palestra, que é o que conta, não é o que a gente fala numa casa espírita, mas assim o nosso agir no dia a dia. Quando a minha fé é sincera, eu não preciso propagá-la. Ela será propagada porque tudo que eu acredito, tudo que eu confio com a certeza de que eu realmente tenho fé. E aquilo contagia automaticamente as pessoas que me cercam, contagia o meu ambiente de vida, a minha família, sem me importar, sem nos importarmos se eles acreditam ou não, porque o que importa é o amor e o bem. Então, quando nós temos um intuito, aqui ele diz até que a gente vai pregar, né? Para a gente pregar a fé, pregar a esperança, pregar a caridade. Mas eu diria, ao invés de pregar, eu diria que é mais forte ainda nós darmos testemunho daquilo que nós temos. Então, como nós damos testemunho daquilo que nós temos? Nós só podemos dar testemunho pelo nosso exemplo, pela nossa conduta. Palavras, o vento leva, mas o nosso sentimento, as nossas ações, o nosso modo de ser é o que vai realmente dizer quem somos nós. Então, nós temos que dar esse testemunho pelo exemplo da fé. Por quê? Porque quando nós temos realmente fé e mostramos a nossa confiança na divindade,
a nossa confiança na sabedoria divina, a nossa confiança nos preceitos do bem, a nossa confiança no reino de Deus, nós damos aos homens o que nós testemunhamos. Então as pessoas vão ver aquilo que nós temos, vão ver esta nossa confiança e isso contagia. Inclusive muitas pessoas que nem queriam acreditar, que nem queriam ter fé. Nós precisamos também testemunhar pelo exemplo das nossas obras. Por quê? Porque só assim os incrédulos veem o mérito na nossa fé. E precisamos dar o testemunho da nossa esperança, pois assim eles também verão a confiança que nós temos em alcançar o bem e um dia sermos plenamente felizes. A fé em tudo que ela tem de bom e belo, em sua pureza e em seu raciocínio. Nós precisamos ter fé naquilo que Jesus nos ensinou. Nós precisamos e temos muita fé em tudo aquilo que nos foi revelado. Mas a doutrina espírita nos dá uma arma muito poderosa para que essa fé não vá ruir, que é a da comprovação. Quando a gente acredita, quando a gente testemunha, quando a gente age, quando a gente é confiante em algo que nós compreendemos, isso é sólido, não forma rachadura nenhuma. Portanto, a doutrina espírita é muito sábia. Ela nos ensina a amar e a acreditar em Deus, sabendo por quê. A seguir o Evangelho, sabendo quais os benefícios ou quais os objetivos que nós iremos atingir. E melhor ainda, os meios para atingir esses objetivos. E ela nos mostra que os milagres são obra da fé, que é necessário crer, esperar, sem se acomodar e sem desfalecer. Gostaria de estabelecer aqui uma diferença bem grande em esperar e esperançar, né? Ele diz aqui esperar, mas eu acredito que o verbo que melhor caiba aqui seria esperançar. Nós temos a esperança, nós temos a certeza, a confiança de que nossa evolução espiritual nos traz os benefícios, não só da felicidade divina, não só uma felicidade futura, mas principalmente na felicidade presente. Amar é o melhor sentimento que nós podemos nutrir em nosso próprio benefício. O prazer de amar é algo incomparável a qualquer outro ganho espiritual ou material. Nós temos experiências pequenas comparadas à do Cristo, né, e de Deus e de toda a espiritualidade maior, mas nós todos sabemos o prazer que temos em amar, em fazer o bem para aqueles que são objeto do nosso amor. Nós só precisamos aprender agora a ampliar
esse nosso amor, porque nós já temos um grande amor pelos nossos irmãos, pela humanidade de uma forma geral. Mas ainda, como seres pequenos que somos, nós temos um amor sublime, por exemplo, por um filho. E é isso que nós temos como de maior prazer na nossa experiência terrena. E é esse prazer que nós precisamos e iremos, com a ajuda do plano espiritual e com nossos esforços, estender a todos os nossos irmãos. A fé, ela é capaz de remover os nossos vícios, os nossos defeitos. Ela atua sobre o caráter e sobre as deformações desse caráter. Quando nós temos fé, nós confiamos em Deus, nós confiamos de que somos capazes de nos transformar, de que somos capazes de nos superar. E com isso, com esse esforço e com essa fé inabalável, nós dirigimos todos os nossos esforços para realmente aprender a todas as lições do Evangelho, a todas as lições de amor que Jesus nos ensinou, a seguir a todos aqueles conselhos que os bons espíritos nos dão no Evangelho, inclusive este maravilhoso conselho desse espírito sobre a fé, a esperança e a caridade. Todos eles, quando olharmos de perto, têm um único objetivo, que é nos ensinar a amar sem distinção, a amar sem privilegiar, a amar de fato todas as criaturas com o nosso real coração, com o coração do Espírito. A fé, tanto humana quanto divina, ela nos dá a força que se aplica em realizar ou em conquistar um objetivo. A gente vê muita gente tendo fé que vai conseguir alguma coisa até material, e com essa fé ela luta até conseguir. O que nós precisamos aprender é colocar a fé divina como alicerce para a nossa estrutura espiritual, como alicerce, inclusive, para a nossa estrutura material. Porque a matéria nos é dada para que desenvolvamos o espírito. No próximo capítulo, eles vão conversar sobre a fé divina e a fé humana. Então vai ficar bem estabelecido aí. Mas nós precisamos sempre ver qual o nosso objetivo encarnatório, qual o nosso objetivo enquanto espírito, pois afinal nós sabemos que estamos na era da educação do espírito. Então é voltado a isso que temos que trabalhar, que temos que nos esforçar e com uma fé bem estruturada, com uma confiança plena em Deus, com os objetivos a serem atingidos, nos mostrado, compreendido no Evangelho e todos os meios com os quais nós podemos trabalhar para atingi-lo, tendo isso conscientemente, de uma forma elaborada, não de uma forma cega, nós conseguiremos avançar. Nós teremos, então, essa tríade, a fé, a caridade e a esperança, como uma meta para alcançarmos a maior lei divina, que é o amor. Gostaria de trazer aqui uma história de Humberto de Campos, está na obra Reportagens de Além Túmulo. Essa história é intitulada A Crente Interessada. É uma história bem interessante
e ela por si só fecha esse assunto e nos faz um convite prático para todas essas questões que a Ângela nos trouxe. Dona Marcela Fonseca vivia os últimos instantes na Terra. Não obstante a gravidade do seu estado orgânico, a agonizante mantinha singular lucidez e dirigia-se à família com voz comovedora. Meus filhos, a confiança em Deus não me abandonará. A celeste misericórdia nunca desatendeu minhas rogativas. O Mestre Divino estará comigo na transição dolorosa. Alguns parentes choravam em tom discreto, buscando em vão reter as lágrimas, no amarguroso adeus. Não chorem, meus amigos, consolava-os Dona Marcela. O espírito de minha mãe, que tantas vezes ha socorrido minha alma, há de estender-me os braços generosos. Há mais de 30 dias sofro neste leito pesado de tormentos físicos. Que representa a morte, senão a desejada bênção para mim, que estou ansiosa de liberdade de novos mundos? Se me for permitido, voltarei muito breve a confortá-los. Não esquecerei os companheiros em tarefas por vindouras. Creio que a morte não me oferecerá dilacerações, além da saudade natural, por motivo do afastamento. Sempre guardei minha crença em Deus, não só na qualidade de católica e protestante, como também no que se refere ao Espiritismo, que abracei tomada de sincera confiança. Com o mesmo fervor de minha assistência às missas e cultos evangélicos, dei-me às nossas sessões esperando assim que nada me falte nos caminhos do além. Devemos aguardar as esferas felizes, os mundos de repouso e redenção. Os familiares presentes choravam comovidíssimos. Dona Marcela calou-se. Depois de longos minutos de meditação, pediu fossem recitadas súplicas à providência divina, acompanhando-as em silêncio. Suor gelado banhava-lhe o corpo emagrecido e, pouco a pouco, perceberam os circunstantes que a agonizante exalava os últimos suspiros. Qual sucede na maioria dos casos, portas adentro da sociedade comum, a câmara mortuária transformou-se imediatamente em zona de prantos angustiosos, onde os que não choravam se referiam em voz alta às virtudes da morta e, em surdina, aos seus defeitos. A desencarnada, contudo, não mais permanecia no ambiente dos velhos desentendimentos e reiteradas dissimulações. Sentira-se bafejada por sono caricioso e leve, após a crise orgânica destruidora. Branda sensação de repouso adormentara-lhe o coração. Sem poder, todavia, explicar quanto durara aquele estado de tranquilidade espiritual, Dona Marcela despertou num leito muito limpo, mas extremamente desguarnecido de conforto. A seu lado, uma velhinha carinhosa abraçava-a, chorando de júbilo a exclamar: até que enfim, querida filha, Marcela, minha adorada Marcela, que saudades do teu convívio, minha filha. A filha correspondeu às manifestações afetivas, porém, imediatamente, depois de fixar detidamente a paisagem nova, não disfarçou o desapontamento que lhe dominava o espírito voluntarioso. Já não era a mesma criatura que revelava tamanha humildade na agonia corporal. Estava agora sem o influxo das dores. Experimentava plena liberdade para respirar e mover-se. Não mais o suor incômodo, nem a martirizante dispneia a lhe torturarem o organismo. Não mais a agonizante vencida, mas a Dona Marcela da estrada comum.
atrabiliária, exigente, insatisfeita. Embora o impulso natural de prosseguir beijando a carinhosa mãezinha não sopetou o orgulho ferido e perguntou: mamãe, explique-me, por que permanece nesses trajes? Que significa essa choupana sem conforto? Que região de vida é esta, onde a vejo tão fortemente desamparada? Será crível que seja este o seu lugar? Não foi uma crente sincera no curso das experiências terrestres? A filha estava desolada, revoltada. A velhinha, com um olhar sereno de quem não mais teme a verdade, acentuou resignada: minha filha, estamos no mundo de nossas próprias criações mentais. Segundo nossas reminiscências, fui católica, fundamentada, arraigada aos meus velhos princípios. Contudo, não podes negar minha antiga preocupação de descansar nos esforços alheios. Recordas como torturava os servidores de nossa casa e exigia em demasia daqueles que nos serviam? Lembras, minha filha, da minha tirania no lar, nos serviços de teu pai e nos atos da igreja? Quando acordei aqui, meus sofrimentos foram ilimitados, pois minhas criações individuais eram péssimas. As feras da inquietação, do remorso e do egoísmo observavam-me de todos os lados. Foi quando então roguei a Deus me permitisse destruir os trabalhos imperfeitos para reconstruir conscientemente de novo. E aqui me tens, tudo pobre, humilde, desvalioso, mas para mim, que já desacertei demasiadamente, ferindo o próximo e desprezando as coisas sagradas, essa choupana paupérrima é a bênção do Pai, no recomeço de santas experiências. A recém-desencarnada contemplou a escassez dos objetos de serviço, fixou a miserabilidade das peças expostas, arregalou os olhos e exclamou: meu Deus! Quantas situações estranhas, mamãe, sempre a julguei nas esferas felizes. Esses planos começam em nós mesmos, retrucou a genitora com a tranquilidade da experiência vivida. Recordando as inúmeras manifestações religiosas a que emprestara o concurso de sua presença, a senhora Fonseca redarguiu: não me conformo. Não aceito a miséria que a senhora parece andar presentemente habituada. E o meu lugar próprio? Visitei milhares de vezes os templos de fé no mundo. É impossível que esteja esquecida de nossos guias e benfeitores. Onde estão Bernardino e Conrado, os amorosos diretores espirituais de nossas reuniões? Preciso interpelá-los relativamente à minha situação. A velhinha bondosa sorriu e informou: ambos, minha filha, prosseguem na abençoada faina de orientar, distribuindo benefícios, mas as reuniões continuam na esfera do globo e nós nos achamos em círculo diferente. Que seria dos trabalhadores terrestres, minha filha, se os servos de Deus abandonassem suas tarefas apenas porque uma só de nós fosse chamada nova expressão de vida? Marcela entendeu o profundo alcance daquelas palavras e observou: qualquer outra autoridade espiritual pode servir-me. Necessito receber elucidações diretas a respeito de minha atual posição. A velhinha carinhosa fixou na filha o olhar afetuoso e compadecido, explicando-lhe prudentemente: poderei conduzir-te à presença do generoso diretor da nossa comunidade espiritual. Da bondade dele, recebi permissão para buscar-te no mundo.
Creio, pois, que a sabedoria de nosso benfeitor será bastante aos esclarecimentos desejáveis. Com efeito, na primeira oportunidade foi Marcela conduzida por sua mãe à presença do venerável amigo. Recebeu-as o sábio com espontâneo carinho, o que a senhora Fonseca interpretou como subalternidade, sentindo-se livre de manifestar as mais acerbas reclamações a lhe explodirem da alma revoltada. Após minuciosa e irritante exposição, concluía lamentando: como sabeis, minha crença foi invariável e sincera. Na Igreja Católica, no templo evangélico, como no grupo espiritual, fui assídua nas manifestações de fé e nunca olvidei a devoção. Não me conformo, portanto, com este abandono a que me sinto votada. O orientador solícito, que ouvira pacientemente a relação verbal da interlocutora, assentou a essa altura: não se encontra desamparada. Autorizei sua mãe a buscá-la nas zonas inferiores com o máximo de carinho. Mas a própria situação de minha genitora, a meu ver, clamou a senhora Fonseca, merece reparos especiais, dizia ela intempestivamente. O mentor sorriu muito bondoso ao verificar-lhe o nervosismo e explicou em seguida: já sei. Sente-se ferida no amor à personalidade. Entretanto, talvez esteja enganada. E chamando um auxiliar, recomendou: por favor, traga as anotações de Marcela Fonseca. Daí a instantes o portador reaparecia, sobraçando um livro de proporções enormes. Curiosa e inquieta, a visitante leu o título: Pensamentos, Palavras e Obras de Marcela Fonseca. Quem escreveu esse volume? Perguntou aterrada. Não sabe que este livro é de sua autoria? Perguntou o mentor tranquilamente. É um trabalho de substância mental que sua alma grafou em cada dia e cada noite da existência terrena, pensando, falando e agindo. A interessada não sabia disfarçar surpresa, mas o orientador, abrindo as páginas, acrescentou: não posso ler todo o livro em sua companhia. Não há tempo. Vejamos, porém, um breve resumo de suas atividades religiosas. Fixando a mão em determinada folha, o sábio esclareceu: conforme se vê, você assistiu no mundo a 6.705 missas, a 2.500 cerimônias do culto protestante e a 7.012 sessões espiritistas. No entanto, é curioso notar que seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus ou desenvolver serviços de iluminação interior, ou fora do seu círculo individual. Seu único objetivo foi sempre pedir ou reiterar solicitações, esquecendo que o Pai colocara inúmeras possibilidades e tesouros no seu caminho. Recitando fórmulas, cantando hinos ou concentrando-se na meditação, somente houve um propósito em sua fé: o pedido. Mudou rotulagens, mas não transformou seu íntimo. A sua fé se limitou a pedir. Ante o assombro de Marcela, o sábio continuava delicado. É justo pedir. Entretanto, é preciso igualmente saber receber as dádivas e distribuí-las. A própria natureza oferece as mais profundas lições neste sentido. Deus dá sempre. A fonte recebe as águas e espalha os regatos cristalinos. A árvore alcança o benefício da seiva e produz flores e frutos. O mar detém a corrente dos rios e faz a nuvem que fecunda a terra. As montanhas guardam as rochas
e estabelecem a segurança dos vales. Somente os homens costumam receber sem dar coisa alguma. Mas, concluiu o sábio orientador, não disponho de tempo para prosseguir na leitura. Finda esta, restituirá o volume aos arquivos da casa. A tua fé, filha, não produziu fruto algum. Não transformastes a ti mesmo. A senhora Fonseca iniciou o serviço de recapitulação das próprias reminiscências e só terminou de ler daí a 5 meses. Extremamente desapontada, restituiu o livro enorme e, após encorajadora advertência do magnânimo diretor espiritual, explicou-se humilhada. Sempre fui sincera em minha crença. Sim, minha filha, tu fostes, mas a crença fiel, além dela, deve ser lição viva do espírito de serviço. Sua convicção é incontestável. Sua ficha, contudo, é a dos crentes interessados. Com enorme tristeza, a lhe transparecer dos olhos, a recém-desencarnada começou a chorar. O dedicado mentor abraçou-a e disse paternalmente: renove suas esperanças, seu pesar não é único. Existem coletividades numerosas nas suas condições. Além disso, há fichas muito piores que a sua em matéria de fé religiosa, como, por exemplo, a daqueles que vendem até hoje indulgências, mentirosos e investigadores sem consciência. Anime-se e continue confiando em Deus. Reconhecendo a própria indigência, Marcela recebeu o acolhimento pobre de sua mãe como verdadeira bênção celestial. Todavia, a nota mais interessante foi a sua primeira visita ao círculo dos irmãos encarnados. Em plena sessão, contou a experiência comovedora e relacionou as surpresas que lhe haviam aguardado o coração no plano espiritual. Sua história era palpitante de realidade, mas todos os presentes lembraram da velha dona Marcela Fonseca das Aparências e concordaram entre si que a manifestação era de um espírito mistificador. Vamos fazer a nossa oração. Agradecido, Senhor, por todas essas palavras, por essa história que nos faz refletir. Pedimos, Pai, sim, pedimos com consciência, para que nos tornemos seres com fé e com obras, que nós possamos ensinar e aprender todos os dias de nossas vidas, aprendermos a ser seres cada vez melhores, aprendermos os ensinamentos de Jesus e aprendermos que as aparências podem enganar, mas enganam apenas aqueles que não veem profundamente, pois Jesus, a espiritualidade e nós mesmos jamais conseguiremos enganar. Então, Pai Celestial, que nossa fé seja solidificada e que nossas obras reflitam os ensinamentos de Jesus. Bendito irmão Gabriel, que nos acolhe, que continue a nos orientar e que, acima de tudo, que nossos corações, nossas mentes e os nossos espíritos estejam sempre receptivos a essas belas orientações, a essas grandes oportunidades que a vida nos oferece. Senhor, que a espiritualidade possa chegar até nós,
que nós possamos ser sempre receptivos ao amor e, acima de tudo, que todas essas orientações, todos esses benefícios que recebemos do alto, essa luz divina, que ela se reflita a todos que encontrarmos, que nosso coração se preencha de amor, de luz e daquele sentimento de servir, que nós consigamos exercer a caridade e o amor. Que assim seja. Que assim seja.